Olá, bom dia. Hoje eu recebo aqui no Resenha o administrador e deputado estadual reeleito pelo MDB, Roberto Costa. Em seu primeiro mandato na Assembleia, Roberto Costa presidiu as comissões de Educação, Segurança e Orçamento e também foi eleito recentemente quarto vice-presidente da Assembleia Legislativa. Seja bem-vindo, Roberto, ao programa Resenha aqui na TV Difusora. Bom dia, John. A alegria é nossa de estarmos aqui, né, para ter essa conversa, esse diálogo, para dar algumas informações para o povo do Maranhão. Mas antes de falar da sua atuação parlamentar, eu quero falar um pouco da sua história política. Você veio dos movimentos estudantis, como começou, digamos assim, esse interesse pela política aqui no estado do Maranhão? Primeiro foi a nossa participação ativa, né, dentro do movimento estudantil, que eu sempre costumo dizer que é a maior faculdade, a maior universidade política que nós temos é o movimento estudantil, onde nós começamos a ter o compromisso com a sociedade, termos o compromisso na defesa dos interesses da população, e o movimento estudantil foi, na verdade, a minha grande escola, onde eu aprendi a dialogar, a debater, a compreender determinadas situações, a aprender também a recuar em determinados momentos da nossa vida. Então, o movimento estudantil, como eu disse, foi a minha grande escola. E graças a Deus, o que a gente aprendeu dentro dessa luta nossa em defesa dos estudantes de São Luís e do Maranhão todo, nos levou a gente um dia a chegar na Assembleia Legislativa. Começou onde? Nasceu aonde? Começou a militar na juventude política onde? Foi aqui em São Luís? Na verdade, eu sou pernambucano, mas meu pai é pernambucano. Roberto foi jogador do Sampaio Corrêa, do Moto, do Maranhão, e minha mãe é maranhense, né? E... Tem com quantos anos de idade para cá? Com 5 anos de idade. 5 anos. Então a minha vida toda foi, na verdade, já feita aqui no Maranhão. Então a minha relação com o Maranhão era total. E já na escola a gente já começou a participar dos movimentos internos das escolas, dentro do Colégio Sousandra de Alino Lira, da Escola Modelo, do Cefet, de escolas. Vem morar aqui no Lira, então? Aqui no Lira, eu sou filho, eu digo que eu sou filho criado na Madre Deus, né, no bairro do Codozinho. E é onde foi, digamos assim, também a minha grande fase também de formação do meu caráter, de conhecer as dificuldades da nossa comunidade. Fábio Câmara já estava lá também? Fábio tinha vindo de Cajari, na verdade, né? Isso. E aí, vindo ele, que é filho de Dona Firmina, tem um dos irmãos dele, Chiquinho, grandes jogadores de basquete, mas a gente já se conhecia, inclusive, do Codozinho, né? O Fábio, ele também iniciou toda a vida também dele ali na comunidade. Então, lá no Codozinho, lá você era estudante, participava dos movimentos de juventude. Já na escola, no diretório acadêmico, como é que era nos grêmios? Na escola, no Grêmio dos Estudantis, né? E depois a gente começou a atuar na União Municipal dos Estudantes em São Luís. Na UMES. Na UMES. Na época de quem, Roberto, ali da UMES? Primeiro presidente, a gente, na verdade, nós fizemos o primeiro congresso que participamos, foi no Liceu Maranhense. Liceu. E a gente tinha uma luta, uma briga muito grande com até uma menina chamada Thaís, que hoje, inclusive, trabalha até no IBAMA. E ela ligada ao PDT, já naquela época. E nós assumimos, elegemos na época o Ariosto. Lembro. Que virou presidente da UME, depois o Rui Pires assumiu o mandato. E a gente teve digamos assim, a alegria de participarmos da formação da chapa, né? Eu fui diretor de imprensa, diretor de formação política. Tivemos uma participação ativa na União Municipal dos Estudantes, né? E depois nós ingressamos, eu tive uma passagem também pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB também na juventude, e depois nós ingressamos no MDB, no antigo MDB, que agora é MDB já em 93. E de lá até hoje a gente manteve sendo, na verdade, um soldado do partido, né, juntamente com o senador João Alberto, e trilhamos a nossa vida política partidária praticamente toda no MDB. Vários membros de juventude, vereador Raimundo Penha, o Everton, o deputado Otelino, presidente da Assembleia, todos vieram da juventude. São seu contemporâneo? Otelino, sim, o Everton. O Everton, quando a gente estava saindo da UMES, ele estava chegando, inclusive, para presidir a UMES, inclusive ganhando uma eleição do nosso grupo na época. O Everton, né? Ganhou lá. O Everton. Mas tem figuras, assim, hoje reconhecidas de uma competência muito grande. Nós temos o Fernando Chetrepa, que também foi presidente da UMES. Hoje está no PT. Hoje é do PT, até assessora o deputado Zé Inácio. Temos o Rui Pires, o Gouveia, que hoje também preside a Fundação Ulisses Guimarães do PMDB. O Assis. O Assis Filho, ele veio da UMES, mas da UMES de Pio XII. Ele foi presidente da UMES de Pio XII. Mas aí tem figuras ilustres da política hoje
do Maranhão, o vereador Raimundo Penha, o vereador Ivaldo Rodrigues também foi presidente da UMES, o senador Everton foi presidente da UMES. Então, eu costumo dizer que o atual governo, na verdade, ele é formado pelo movimento universitário. Verdade. Mas eu acredito que, bem próximo aí, futuramente, eu acho que a política do Maranhão, ela vai estar muito fortemente ligada à geração que comandou todo o processo estudantil secundarista em São Luís do Maranhão. Porque assim, as figuras que se formaram, que tiveram uma participação ativa dentro do movimento estudantil secundarista de São Luís, hoje assumem papéis de destaque na política do Maranhão. E acredito que em pouco tempo, com certeza, nós teremos, digamos assim, a geração da UMES comandando os destinos, né, de todo o estado do Maranhão. Recentemente, falando em Assis, quando conhece o Assis Filho, até então era secretário nacional, né, de juventude do governo Temer, contemporâneo aí também, aliado do Roberto Costa e tantos outros aí que tem destaque na política não só do Maranhão, mas do país, que vieram desse movimento estudantil. Mas, Roberto, então, do movimento estudantil, você se candidatou quando? Qual foi o primeiro mandato que você concorreu enquanto jovem ainda? Eu fui muito cedo indicado ainda, acho que com 24 anos, candidato a vice-prefeito de São Luís na chapa do Zé Raimundo Rodrigues. Sim. Na época, o PMDB apoiou o PTB, que tinha o Zé Raimundo como candidato, e o partido me indicou como candidato a vice. E logo em seguida, em 2002, eu tive a minha primeira candidatura a deputado estadual, né? Não foi candidato a vereador? Não, nunca fui candidato a vereador, sempre fui a deputado. E na época tive 14.500 votos, fiquei na quarta suplência, mas não cheguei a assumir. Em 2006 nós tentamos novamente a eleição, aí eu já passei a ter 19.500 votos, ampliamos a nossa votação. Suplente. Mas mais uma vez também fiquei deputado suplente, mas dessa vez com a mudança política do governo, na época a governadora Rosiana assumiu o governo e eu terminei, na verdade, assumindo o mandato de deputado estadual, fiquei quase um mês como deputado estadual e saí da Assembleia para assumir a Secretaria de Esporte e Juventude do governo de Rosiana. E aí, logo em seguida, na eleição de 2010, eu fui candidato novamente a deputado, me elegi diretamente. Aí, em 2014 também nos elegemos. E em 2018, nós, com a ajuda de Deus e dos amigos, mais uma vez a gente conseguiu a nossa reeleição. Quantos votos, Roberto? Eu tive na última eleição 35.200 votos. Uma luta muito difícil que a gente enfrentou, né, na oposição. Assim, uma mudança política muito grande, mas graças a Deus a gente conseguiu ser o quarto mais votado da nossa coligação e conseguimos mais uma vez renovar o nosso mandato na Assembleia Legislativa. O MDB não estava mais no governo do Estado, não tinha aquela estrutura, ou seja, e avaliavam que você era um candidato que talvez não se reelegeria por conta disso. A que se deve, então, Roberto, a sua reeleição, ao seu mandato na Assembleia Legislativa, as causas que você defende, o que foi primordial para a sua recondução à Assembleia? Eu vejo com naturalidade essa análise em relação à dificuldade que nós tínhamos realmente com a nossa eleição. Primeiro porque eu, na verdade, como deputado estadual, em 2016 eu tomei a decisão com o nosso grupo de transferir o meu título de São Luís para a cidade de Bacabal, para ser candidato a prefeito de Bacabal. Então o meu projeto, na verdade, político, na verdade, naquele momento era ser prefeito da cidade de Bacabal. E com isso nós deixamos praticamente todos os nossos aliados dos outros municípios do Maranhão, porque tínhamos que focar, na verdade, em Bacabal. E isso, na verdade, custou um pouco caro, porque a gente perdeu todo o apoio político dos outros municípios. Mas perdemos a eleição por 1.600, 1.700 votos na passada, para um candidato que não podia ter sido candidato, um candidato que tinha sido impugnado na primeira instância, impugnado na segunda instância, e a eleição terminou nos tribunais, como todo mundo tomou conhecimento, né? E aí nós tivemos também que dar atenção a todo esse processo político que se tinha hoje nos tribunais, um processo que foi gerado inclusive pelo próprio Ministério Público, contra a eleição, a posse do ex-prefeito de Bacabal, Zé Vieira. E com isso, nós abandonamos, na verdade, todos os outros municípios, em função, como eu disse, da nossa prioridade política ser Bacabal naquele momento. E quando chegou em junho, na verdade, do ano de 2018, o TSE finalmente julgou o processo, cassou o registro da candidatura e, pela nova legislação eleitoral, quem assumiria, na verdade, era o presidente da Câmara. E assumiu, na época, o vereador Edivan Brandão, um aliado nosso,
que assumiu o município de Bacabal, respondeu como prefeito, e na hora da escolha do candidato nós tomamos a decisão de não concorrermos mais a prefeito de Bacabal, mantermos o nosso mandato como deputado estadual e apoiamos a candidatura do Edivan, que foi a candidatura vitoriosa, né? Foi a candidatura que representou a maioria da vontade do povo de Bacabal. Mas antes disso a gente teve que enfrentar a nossa eleição. Eu fiz uma eleição praticamente em 2 meses. E aí também com a ajuda dos amigos, com a ajuda dos antigos, digamos assim, apoiadores, nós conseguimos ter a votação necessária para mantermos o nosso mandato. E logo em seguida, né, a eleição foi dia 7, dia 28 de outubro era a eleição em Bacabal também. Então a gente terminou uma eleição já focada também na eleição do Edivan Brandão em Bacabal. E que dia 28 também de outubro do ano passado, também tivemos a vitória do Edivan Brandão, que foi assim, eu digo assim, foi uma vitória muito pessoal minha, porque eu sabia o que representaria aquela vitória do Edivan para a cidade de Bacabal, para o povo de Bacabal. E assim, foi fundamental todo o trabalho de todos os nossos companheiros, dos nossos líderes, dos nossos vereadores, mas acima de tudo, a esperança da população em ver uma cidade administrada por um cidadão de bem, como é o Edivan Brandão. Você começou em São Luís na política, como que houve essa transposição política para a cidade de Bacabal? Como é que foi isso? Tem uma relação política com o senador João Alberto já há muitos anos, desde meus 16 anos, já na época da União Municipal dos Estudantes. Tanto é que eu me filiei ao MDB junto com o senador João Alberto, quando ele fez a mudança dele do antigo PFL, que hoje nem, para o PMDB. E a cidade de Bacabal é a cidade do senador João Alberto, né? Eu sempre digo que a maior paixão que o João Alberto tem é a cidade de Bacabal, o maior amor que ele tem é pela cidade de Bacabal. E na sua companhia a gente passou a conhecer Bacabal, a ter uma relação também de amizade, uma relação de carinho com a cidade, com a população, com os problemas da cidade, e nos envolvemos de uma forma muito direta no dia a dia da população. Eu nunca fiz política diretamente na minha primeira eleição como deputado na cidade de Bacabal, porque lá existiam outros candidatos no grupo político nosso que eram, digamos assim, a prioridade, mas nós sempre mantivemos. Tanto é que na minha primeira eleição de 2002, eu tive 256 votos na cidade de Bacabal, mais ou menos. Depois, na eleição de 2006, nós tivemos 400 e alguma coisa. Dobrou. E aí, quando chegou 2010, eu já aumentei, continuei o meu trabalho. Já em Bacabal ampliei, na verdade, a nossa relação de amizade, nossa relação de compromisso com a cidade. Eu já fui ter 1.240 votos. E em 2014 eu tive uma votação surpreendente lá, já, digamos assim, a gente tinha um namoro, passamos a ter um noivado com a cidade de Bacabal e depois eu tive um casamento com a cidade de Bacabal e com a população de Bacabal. Nós tivemos mais de 9 mil votos. Agora? Em 2014. Em 2018 nós tivemos mais de 11 mil votos. Pela segunda vez consecutiva, pela segunda eleição consecutiva, a cidade de Bacabal me transformou num deputado de maior votação no município, né? Então isso sempre foi uma responsabilidade muito grande para mim. Isso, claro, que aumentou, na verdade, os meus compromissos, a minha responsabilidade com o município e com o povo. E eu costumo dizer que, inclusive, nessa eleição, que eu tive 35 mil votos, Bacabal ela foi fundamental para a minha eleição, foi decisiva na minha eleição. Então eu agradeço muito, claro, eu agradeço a São Luís Gonzaga, que eu fui o mais votado. E São Luís? São Luís eu tive 8 mil votos, mais de 8 mil votos também, tive uma grande votação em São Luís também, graças aos companheiros que já me conhecem há muito tempo, que sempre me ajudaram. E Bacabal, como eu disse, surpreendeu na votação e nos garantiu mais uma vez um mandato de deputado estadual. Quem foi o segundo deputado mais votado lá? Foi o deputado Carlinhos Florencio. O que você destaca aí nesse seu segundo mandato de deputado ali na Assembleia? Qual o principal destaque em relação a projetos de leis? Eu costumo destacar, eu fiz vários projetos que foram importantes para a vida da população, né? Mas, assim, nós tivemos um trabalho, inclusive no mandato passado, muito voltado para os direitos dos animais. Hoje o Maranhão ele tem o Código de Defesa Animal, que foi instituído por um projeto de lei do deputado Roberto Costa, mas um projeto de lei do deputado, mas que foi discutido aí com as instituições, com as ONGs, com as organizações que apoiam a causa animal. Então, hoje nós temos um Código de Defesa Animal que passou a ser, digamos assim, um ponto de partida para o respeito aos animais em todo o nosso estado. Eu tenho um projeto de lei, inclusive, que eu aprovei, eu estou discutindo, inclusive, isso agora na Assembleia, que também houve um veto por parte do governo, mas nós estamos trabalhando já com o presidente Otelino e com os nossos colegas deputados,
já e com o próprio governo para discutir este veto, que foi uma lei que garantiu o acesso aos portadores de diabetes. Eu estava no supermercado e teve um cidadão que veio falar comigo pedindo que eu apresentasse um projeto para que as pessoas que são portadoras do diabetes tivessem o direito a ter a preferência na fila do banco, na fila das repartições públicas, porque quem é portador de diabéticos, às vezes a taxa de açúcar pode subir ou pode cair de forma abrupta. Isso. E isso leva, na verdade, esse portador a ter desmaios, tonturas. Então, em função dessa situação de saúde, e eu acho legítimo isso, que os portadores possam, na verdade, ter a preferência também em relação também à questão da minha história como líder estudantil. Eu destaco um projeto que a gente criamos a obrigatoriedade nas escolas, por parte da direção das escolas, de um espaço livre para a formação dos grêmios estudantis dentro da escola, porque eu acho que é importante a participação política dos estudantes, inclusive no gerenciamento da própria escola. Existe o conselho escolar, mas o grêmio estudantil ele termina sendo, digamos assim, um sindicato que vai atuar na articulação e na defesa dos interesses dos estudantes dentro das escolas. Então são vários projetos que nós apresentamos inclusive uma frente de combate às drogas, que é um dos problemas que nós enfrentamos hoje de forma muito crucial dentro da sociedade, dentro das comunidades, principalmente das comunidades mais carentes. Eu, inclusive, lá em Bacabal, através de uma emenda nossa, nós criamos, junto com a Igreja Católica, criamos a Fazenda Esperança de Bacabal, que é a fazenda que é uma instituição que trata, na verdade, das pessoas que têm dependência química. Então, foi também um projeto nosso, foi uma atuação nossa que trouxe, na verdade, esperança, né, para milhares de famílias de todo o Maranhão. O MDB, que até então era um partido, que é um dos principais partidos do Maranhão, sofreu uma derrota fragorosa nas urnas, ou seja, as principais lideranças, como a Rosana Sarney, a governadora Rosana Sarney, foi derrotada na eleição para o governo do estado, ficou com apenas 30% dos votos. Os dois senadores, tanto o Edson Lobão, também foi derrotado, assim como o Sarney Filho, ou seja, o Sarney Filho que era de outro partido, mas o Edson Lobão do MDB. A que se deve, Roberto, a derrota do MDB nas últimas eleições aqui no estado do Maranhão? O que o partido perdeu, na verdade, foi como todo, digamos assim, todo o sistema político brasileiro, né? Houve uma modificação na cabeça do eleitor. Eles tomaram uma decisão até de radicalizar, na verdade, na mudança que esperavam para o país, e o Maranhão não ficou de fora disso. Acredito que eu costumo dizer que o PMDB, isso eu tenho discutido internamente com o partido, com as lideranças do partido, e temos que ter um amadurecimento de compreender esse novo momento. Nós precisamos fazer uma reflexão do processo político que nós saímos da última eleição. Eu acho que o partido teve um momento de grandes dificuldades. O processo político demonstrou que o partido precisa fazer uma mudança concreta na sua estrutura. Nós precisamos abrir o partido para novas lideranças, precisamos chamar a juventude de volta para discutir abertamente e dar o espaço necessário para que ela possa atuar dentro do partido. Acho que temos que ter uma relação mais direta, inclusive com os companheiros nossos de todos os municípios do Maranhão. E precisamos ter o amadurecimento de compreender que o partido precisa fazer essa reflexão exatamente para voltar a crescer e voltar a ser grande. O PMDB é um partido que tem história nesse país, tem história no Maranhão, e esta eleição, na verdade, foi uma sinalização para que as coisas possam mudar e que a gente possa ver, inclusive, a forma de atuar politicamente dentro do nosso estado. Eu acho que eu tenho discutido, inclusive, isso, que o partido, eu vejo muita discussão do PMDB em relação o partido tem que ser uma oposição a A, uma oposição a B, uma oposição a C. Eu já tenho assim, um entendimento diferente e tenho discutido exatamente com alguns companheiros e defendendo a seguinte tese. O que o MDB precisa, o MDB precisa, na verdade, é ter uma posição de independência. O que for importante para a sociedade, o que for importante para a população, para os municípios do Maranhão, o PMDB tem que defender, independente de quem seja a proposta. Agora, se vier alguma proposta que venha a ser, que não venha beneficiar
a população, claro que nós vamos sempre manter a nossa posição contrária, principalmente vamos sempre atrelar a nossa posição aos interesses da população, do nosso Estado. Então eu acho que o resultado da eleição exatamente foi a falta de sintonia que por alguns momentos nós perdemos e que precisamos retomar com amadurecimento e compreendendo perfeitamente o recado das urnas. Eu já vi vários partidos que já passaram por esse momento de dificuldades, por esse momento digamos assim, de desligamento, na verdade, inclusive da sociedade, mas que com o amadurecimento necessário conseguiu fazer a sua retomada. E é isso que nós vamos defender no PMDB, a retomada do partido aos interesses da sociedade, para que a gente possa novamente ter um partido forte e que a sociedade tenha, digamos assim, nele uma porta que venha trazer esperança para toda a população. A candidatura da ex-governadora Rosana Sarney, primeiro ponto, foi um erro ela ter sido candidata diante de um desgaste acentuado por conta de vários mandatos que ela fez. Talvez o último mandato dela foi um dos piores que já tiveram aqui no estado do Maranhão. Foi um erro a Rosana Sarney ter sido candidata, não deveria ter apostado em outro nome ou feito uma coligação com outro partido? Até acho que a candidatura da Rosana era importante. Era importante para o debate, para que ela pudesse, inclusive, ter as condições de discutir, inclusive, fazer a defesa dos seus governos por onde ela passou. Você pode dizer assim, o governo de Rosiana teve algumas coisas negativas, teve, mas também teve coisas extremamente positivas que até hoje a população reconhece. Agora, eu acho que o grande erro nosso, na verdade, foi na montagem da nossa chapa. O que aconteceu foi que enquanto, digamos assim, o governador Flávio Dino veio com as novidades, trazendo a juventude, nós permanecemos com um modelo que nós já vimos há muitos anos. E que com o tempo houve desgaste natural dele e o grande resultado foi exatamente nesta eleição. Então eu acho que faltou, na verdade, sintonia nossa junto ao pensamento do que a sociedade realmente estava querendo para esta eleição. E com isso, na verdade, nós tivemos uma chapa que terminou sendo pesada para a população. Pesado porque tinha Rosana Sarney, eu acho que tinha, Lobão. Exatamente, tinha Lobão. Eu acho que tinha que ter uma prioridade, até na candidatura da Rosiana, mas até a questão dos senadores, precisava se trazer uma renovação. É o que nós estamos pregando hoje dentro do PMDB. É a oportunidade de renovar o partido, dando opções para que a sociedade possa também fazer a sua escolha. Dentro do partido nós temos quadros importantes. Agora, o que precisa, na verdade, é que a gente possa garantir a participação desses quadros na política de forma efetiva na estrutura partidária. Havia uma esperança dentro do grupo de que poderia ganhar o governador Flávio Dino com a Rosana Sarney. E ainda se falava o seguinte, as duas vagas também do Senado serão tanto Lobão como Sarney Filho. Havia essa esperança de vencer com Rosana? Política a gente sempre entra querendo ganhar. Eu não vou dizer que todos nós que entramos tínhamos, no fundo, a esperança de ganhar a eleição, claro. Mas, no meu entendimento, eu sempre defendi isso de forma interna e, às vezes, não era compreendido, inclusive, quando eu fazia essas reflexões. É que, na hora de se montar o time para se jogar, nós fizemos algumas escolhas que não estavam adequadas para essa partida. Qual a escolha, Roberto? Eu acho que montagem da chapa. Eu acho que tinha a governadora Rosiana, mas o Senado precisava ser oportunizado outras opções. O que vinha se discutindo aqui exatamente era a questão da política tradicional, que a sociedade estava rejeitando naquele momento em todo o Brasil. Era a política tradicional. Você pode ver, inclusive, até o resultado da eleição aqui no Maranhão, o resultado, por exemplo, do senador Roberto Rocha. Eu conheço o Roberto desde quando foi deputado pela primeira vez, em 1990, já acompanhava a vida. É um bom deputado, foi um bom senador, mas que na eleição agora também houve a compreensão de achar que aquilo também era tradicional. E não teve, na verdade, digamos assim, as outras candidaturas, elas não terminaram trazendo os anseios da população para o debate. E com isso, fragilizou todo o processo político e terminou acarretando, mais uma vez, na vitória do governador Flávio Dino. E a população, naquele momento, fez a sua escolha e que nós temos que respeitar. O respeito ao resultado das urnas
tem que existir. Isso é uma coisa que eu faço. Respeito o resultado das urnas, a população escolheu o governador Flávio Dino, escolheu a senadora Elisiane, escolheu o senador UF, nós temos que respeitar. O que nós temos que fazer internamente dentro do partido exatamente é buscar uma forma exatamente de se sintonizar novamente com os anseios da população. E é isso que nós estamos, como eu estou dizendo, debatendo internamente dentro do partido. Naquela ocasião, quais eram as opções? O que você faria? Franco, eu acho que o partido ele poderia ter, e aí eu volto também a essa discussão interna nossa do partido. Isso. Eu acho que o que está precisando, na verdade, é o partido sintonizar e sair da porta do partido para fora. Compreender que a política do Maranhão mudou, existem novas lideranças no processo político. Hoje quem comanda a política do Maranhão, na verdade, é uma nova geração de políticos. Sim. Isso está demonstrado de uma forma muito clara. Você tem aí grandes líderes jovens aí. Você tem o deputado Juscelino Filho, que preside o DEM no Maranhão. Você tem, como eu disse, o senador Efton Rocha, que faz parte hoje diretamente desse processo político. Você tem a senadora Elisiane Gama. Você tem o deputado federal Fufuca, que preside o PP do Maranhão. Então, é uma geração de políticos hoje que, na verdade, estão comandando todo o processo político do Maranhão. E o que nós precisamos ter é exatamente a interlocução com essa nova geração, para que as decisões, inclusive, do partido, a gente possa compartilhar e buscar sempre o entendimento. Política, ela é entendimento. E isso é que precisa, é diálogo, exatamente com quem realmente tem hoje o poder de decisão político do Estado do Maranhão. Hoje o poder político do Estado, ele digamos assim, ele se fragilizou. Fragilizou em que sentido? Até pouco tempo atrás você tinha, digamos assim, na figura do grupo político nosso, do grupo Sarney, e tinha da oposição na figura do Dr. Jackson Lago. Mas hoje a política do Maranhão ela não está mais nessa questão de direita, de esquerda, de oligarquia, contra-oligarquia. Existe, na verdade, um processo político que foi transformador na política do Maranhão e que elevou ao grau de líderes não só mais uma pessoa, mas várias, como eu já citei vários nomes aqui, que hoje compõem esse, digamos assim, tem esse status e o poder político partidário de decidir os destinos do Estado. Seria o caso, então, digamos assim, de aposentar politicamente, Rosiana, Sarney, Lobão, é isso, e dar oportunidade para jovens como você, para o João Marcelo. Que não se trata de você aposentar, porque todos eles tiveram a sua participação no crescimento do Estado, independente do lado que esteja. Todos tiveram a sua contribuição. Mas eu acho que nesta linha de frente, neste momento, nós precisamos ter uma nova geração assumindo esse papel para poder dialogar diretamente com a sociedade e dialogar com esses novos líderes. É isso que nós precisamos ter no partido. Isso é que eu defendo. É como eu estou dizendo, eu não posso defender no partido uma posição só de oposição ao governador Flávio Dino. Isso para o PMDB, para mim, se torna pequeno. Para os interesses do povo do Maranhão, se torna pequeno. O que nós temos que discutir é o que o partido defende de interesse para a sociedade do Maranhão, o que o partido tem de projeto para apresentar para a população do nosso Estado e, ao mesmo tempo, nós temos que ter um poder de comunicação e um poder de articulação com essas novas lideranças, para que o partido possa buscar o seu caminho. Não é diminuir o debate e dizer assim, nosso papel hoje aqui no Maranhão é sermos oposição ao governador Flávio Dino. Por quê? Quer queira, quer não, o governador Flávio Dino teve 60% dos votos. Então ele teve o respaldo da população. O que nós vamos ter que discutir, isso de uma forma madura, é se os projetos que o governador Flávio Dino que serão apresentados para o Maranhão são projetos que irão beneficiar a população ou não. O que for beneficiar, eu não posso ter vergonha nem me esconder e dizer que vou ser contra porque foi apresentado pelo governador Flávio Dino. Não. O que for bom, nós vamos aprovar, como eu sempre fiz isso na Assembleia Legislativa. E quando não me sentir à vontade de defender esses projetos, serei contra da mesma forma que já fui. Então, o que eu tenho hoje uma coisa chamada independência. E o que o partido precisa ter não é uma posição de oposição, mas é independência para defender os interesses da população. O que for bom, apoiar. O que for ruim, independente, como eu digo, de quem venha. Vamos rejeitar. Mas precisamos ter o amadurecimento para termos esta compreensão, que o papel do partido político, das lideranças políticas, ele é muito maior de que, digamos assim, uma briga ou pessoal
contra quem quer que seja. Você tem conversado com o ex-senador José Sarney, com a ex-governadora Rosana Sarney sobre os destinos do partido? E o que é que eles pensam nesse momento? Qual a opinião deles em relação ao futuro do MDB, das perspectivas para o futuro? Eles acham que tem que sair do processo, que tem que dar oportunidade para as novas lideranças? Ou a opinião deles é contrária à sua? Claro que toda mudança, você tem uma dificuldade de ser aceita. Essa é questão natural. Mas eu tenho conversei com o presidente Sarney, coloquei a minha posição de forma muito clara. Acho que tem que se buscar um consenso. Conversei com a governadora Rosiana da mesma forma, de uma forma muito tranquila, muito, digamos assim, até num sentido muito aberto, muito imparcial, inclusive na minha conversa com ela. Mostrei quais são as minhas posições e sempre dizendo, eu não estou brigando e não vou fazer esse movimento apenas para ser presidente do PMDB. Vontade de ser, eu tenho. Legitimidade de ser, eu tenho. Mas, acima de tudo, eu quero, na verdade, é que o partido possa ter uma posição que esteja em sintonia com a sociedade. Que o partido reconheça também uma coisa importante internamente. Que, às vezes, o que ocorre na cidade de Pinheiro é diferente do que ocorre na cidade de Imperatriz, o que ocorre na cidade de Bacabal. E que nós temos que respeitar os companheiros nossos de cada município para compreendermos a posição política de cada um. O partido ele não pode fechar a questão numa situação, por exemplo, vou dar um exemplo claro, de oposição ao governo Flávio. Aí você vai buscar os prefeitos do PMDB. Cerca de 70% a 80% dos prefeitos do PMDB votaram com o governador Flávio. E aí, como é que você vai fazer? Como é que vai se expulsar esses companheiros? Então, existem determinadas situações que você precisa, como eu te digo, fazer uma reavaliação. Hoje, os nossos deputados federais, nós temos o deputado Hildon Rocha e temos o deputado João Marcelo. Mas todos eles também tiveram votos de lideranças que votaram para deputado federal neles, mas que votaram também no governador Flávio Dino. Então, é preciso ter paciência e ter compreensão do momento para fazer a unificação do partido. Então, para mim, o ponto mais importante para esta unificação, na verdade, é uma palavra chamada independência de posição. Nós temos a independência de termos a posição que acharmos melhor para a população. E vamos dialogar com cada companheiro de cada município, com cada diretório do PMDB nos municípios do Maranhão, para aí sim, depois de escutar esses companheiros, escutar os prefeitos nossos, os vice-prefeitos, os vereadores, as nossas lideranças, escutar a juventude, o movimento de mulher dentro do PMDB, para aí sim tomarmos uma posição. Essa posição ela não pode mais ser, digamos assim, ela não pode vir de cima para baixo. Ela tem que vir de baixo para cima, porque a maioria está na parte de baixo do partido e que precisa ter esse seu sentimento escutado pela liderança de cima. Mas, Roberto, nós pegamos aqui um pequeno trecho da sua atuação parlamentar na Assembleia, um trecho aí bem polêmico com o deputado Carlinhos Florencio, que é também de Bacabal. Vamos acompanhar um pouquinho desse vídeo. O deputado Roberto Costa não quer o bem das nossas crianças, não. Ele quer que eu feche o único lugar que pode receber as crianças de Bacabal. Eu quero que o senhor ganhe dinheiro. O senhor está ganhando dinheiro. Isso aí é o Carlinhos Florencio, Roberto. Eu me lembro, Roberto, da sua atuação também em relação ao prefeito Castelo, forte oposição que você fazia. Mas muita gente tem cobrado, mas o Roberto ficou muito tímido no mandato passado em relação ao governo Flávio Dino. Isso é verdade, Roberto? Foi uma atuação muito forte aqui em São Luís, na época do governo Castelo, que nós entramos, lideramos aquela derrubada do IPTU de São Luís, que na época o município tinha feito um aumento de mais de 8.000% na taxa de IPTU e que nós lideramos a luta para que fosse derrubada. Então foi uma luta, na verdade, constante nossa, que conseguimos o apoio na época da OAB. Depois a OAB, através de uma ação nossa, entrou no Tribunal de Justiça e nós tivemos o ganho da primeira moradora de São Luís que conseguiu na Justiça a suspensão da cobrança e depois o Tribunal de Justiça manteve, na verdade, a decisão que nós defendíamos, que nós lutamos, que era o não cumprimento do aumento de 8.000%. Lesando, na verdade, toda a população. Então, isso foi uma luta muito forte que nós tivemos, travamos na Assembleia Legislativa e, com isso, claro, a gente teve uma atuação muito marcante, porque também, junto a ela, entramos também, criamos até uma CPI em relação aos 72 milhões que, na época, o governo Jacques tinha repassado para a Prefeitura de São Luís, na época do Castelo, para a construção dos 3 viadutos, da Coab, da Forquilha e do Calhau. E o dinheiro tinha sumido das contas da Prefeitura. E gerou até uma CPI
e que essa CPI, na verdade, foi a responsável pela devolução, na época, pela Prefeitura de São Luís para os cofres do Estado, de todo o dinheiro que tinha desaparecido. Então nós tivemos, na verdade, uma atuação em 2 pontos fundamentais da vida da população de São Luís e que gerou uma grande repercussão na cidade do Maranhão. Mas em relação ao governo Flávio Dino, a gente tem uma posição, como eu disse, de independência. O que foi importante sempre para a população, eu tenho dialogado com os meus colegas, eu tive, digamos assim, nos primeiros 2 anos, uma relação muito próxima com o ex-presidente Humberto Coutinho, que era um aliado do governador, e que a gente teve sempre uma ligação muito forte com o Humberto, através da deputada Cleide Coutinho, que era minha amiga, que tinha sido deputada junto comigo. E depois também com a continuidade do nosso presidente Otelino, que foi também sempre muito parceiro na Assembleia Legislativa, sempre foi um companheiro também muito respeitoso. Então, em função disso, nós tivemos a minha posição também, naquele momento, toda voltada por um projeto político que eu tinha e termino tendo na cidade de Bacabal, pela relação, como eu disse, de confiança que a população tem. Então, o meu foco de debate, ele, na verdade, se deslocou por um certo momento. E com isso confundiram, na verdade, a nossa posição. Mas a minha posição sempre em relação ao governador Flávio Dino sempre foi de independência. Vários projetos votei com a bancada do governo, mas também teve projetos que eu votei contra. Agora, eu nunca fiz, na verdade, foi uma oposição, digamos assim, raivosa contra o governador. Eu nunca tive uma audiência com o governador Flávio Dino. Mas aonde nós nos encontramos, nós temos o respeito mútuo. Então, o respeito, na verdade, é gerado. E com isso, na verdade, a gente termina tendo, digamos assim, uma relação tranquila com o governo. E uma coisa importante, o que às vezes eu defendo na Assembleia, o que eu apresento na Assembleia, que às vezes tem o interesse do governo, eu procuro dialogar. Porque dentro da própria estrutura do governo, tem figuras que eu tenho uma relação de amizade independente de política. O deputado Marcelo Tavares, que eu conheço há mais de 20 anos, o Márcio Gerri, na qual eu também tenho o maior respeito, em função até da sua formação também vinda do movimento estudantil. Eu tinha, inclusive, o meu amigo Márcio Jardim, que foi secretário de esporte do município, também oriundo também do movimento estudantil. Então tem vários companheiros dentro do governo que a gente tem uma boa relação. O vice-governador do Flávio, o Brandão, é uma pessoa que eu tenho maior estima, uma pessoa que eu tenho maior respeito, até porque eu conheço o Brandão há muitos anos. E sei assim, a forma do Brandão atuar, do Brandão agir. Então são pessoas que merecem o nosso respeito, independente da posição política. A minha posição política sempre foi muito clara. Agora, isso não quer dizer que eu venha ter uma posição, digamos, raivosa ou excessivamente crítica, porque eu não faço parte do governo. Não tem isso. Eu acho que o que eu fiz, o que eu apresentei na Assembleia, eu sempre tive apoio dos meus colegas da Assembleia, independente de ser oposição ou serem governistas. Roberto, houve uma disputa, inclusive, aí, com o Arnaldo Melo, que foi 2 vezes presidente da Assembleia, para a indicação da 4ª vice-presidência. E você ele acabou desistindo e você acabou sendo indicado para a vaga. Mas especulava-se nos bastidores que você teria a maioria dos votos dos governistas, dos aliados do governador Flávio Dino, pela sua, digamos assim, proximidade do governo. Como é que é isso, você ter, digamos assim, ser do MDB e ter, digamos assim, grande simpatia da maioria dos deputados aliados do governo Flávio Dino? Inclusive dizia o seguinte: bom, se for para plenário, Roberto Costa vai levar de lavada em cima do Arnaldo Melo. Como é que foi isso, vencer do Arnaldo Melo? Não, eu acho que o mais importante de tudo não foi até vencido o Arnaldo. Até porque na hora o Arnaldo retirou a candidatura e o bloco de oposição fez a minha indicação. Mas eu tinha comunicado ao bloco de oposição que, por ter sido deputado que nunca tinha ocupado a mesa, gostaria nesse momento de ser indicado pela oposição para compor a mesa. E aí houve uma decisão do meu querido deputado César Pires, do deputado Adriano e do deputado Arnaldo de tomar a decisão de fechar em questão no nome do Arnaldo naquele momento. E me comunicaram. E eu disse para eles que eu não abriria mão desta vaga e que levaria a nossa candidatura, independente para perder ou para ganhar, para o plenário da Assembleia. E o que eu fiz, na verdade, foi conversar com os meus colegas deputados, com os antigos deputados que me conhecem, que sabem, inclusive, da minha relação de amizade, minha relação de seriedade com eles. E também procurei conversar com os novos deputados. Eu liguei para todos os deputados da Assembleia. Inclusive os novos deputados, alguns que eu nem conhecia, mas
eu tive a indicação de praticamente 95% de todos esses deputados. Os antigos colegas e os novos colegas que estavam chegando. Então foi uma candidatura, inclusive o presidente Otelino me chamou em um determinado momento para buscar até uma recomposição, inclusive com o próprio grupo de oposição. E eu disse que naquele momento não cabia mais ao deputado Roberto Costa tomar qualquer tipo de posição, porque a nossa candidatura para quarto vice já tinha o dono, que era todos os colegas que hipotecaram apoio à nossa candidatura, né? Se fosse colocado para ser líder do governo, você também seria eleito pela grande maioria também. Não, eu acho, como eu estou dizendo, eu tenho uma boa relação com todos, independente de ser oposição ou ser situação, ou ser governo. Como eu disse, tem muita gente do governo, como eu estou dizendo, eu estou participando da política mais ativamente do Maranhão desde a primeira eleição do João Alberto a prefeito de São Luís, 92, eu tinha 16, 17 anos. Então todas essas figuras eu sempre tive, digamos assim, eu conheço, sempre tive convivência com eles, sempre participei ativamente da vida política do Maranhão. Ora como presidente de partido do PMDB municipal, ora como militante de partido, ora como candidato. Então eu sempre participei ativamente e sempre busquei sempre ter uma boa relação com todos. Então, como eu disse, eu tenho uma relação com todos os meus companheiros deputados, independente de ser situação ou não. Mas eu procuro sempre respeitar todos, e o que eu posso ajudar, o que eu posso contribuir também, eu sempre me coloco à disposição de todos eles. Roberto, eleição do MDB, vamos lá. Já tem data marcada, o deputado Hildo Rocha disse que não vai recuar, que vai para cima de ti, que vai vencer a eleição. E você até disse o seguinte, o deputado Hildo Rocha está até para ganhar a eleição, ele já está até se oferecendo para o governo Flávio Dino. Quando que vai ser a eleição do MDB? Você será candidato? Há a possibilidade de um consenso, de uma união ali em torno de um candidato único no MDB? Primeiro, olha, eu vi uma entrevista do deputado Hildo, que na época, agora há pouco tempo, né, uns 15 dias atrás, onde ele mudava completamente a sua posição política em relação ao governo do Estado. Ele já se colocando à disposição do governador Flávio Dino, colocando que se o Estado do Maranhão, se o governo do Maranhão precisar, o que for de interesse também da população, ele está pronto, inclusive, para ajudar. Eu, inclusive, eu não fiz uma crítica, eu faço um elogio, porque eu acho que a atitude dele é extremamente correta neste momento. O que ele está defendendo agora é o que eu já venho defendendo já há 4 anos, independente das nossas posições políticas, mas nós temos que compreender que a maioria dos projetos vem atender às demandas do povo e que nós temos que ter a sabedoria de distinguir o que é bom e o que é ruim. Então, eu vi isso com naturalidade e acho que foi um amadurecimento do deputado Hildo Rocha. Em relação à questão do PMDB, nós temos uma posição hoje muito forte. Qual é? Não é de sermos candidato a presidente, mas é de buscar a unificação do partido em torno de um nome. Se não conseguir de um nome, de todos, pelo menos da grande maioria. Eu me coloco como candidato, tenho conversado com os companheiros nossos dos municípios também, em relação à nossa candidatura, com os prefeitos também, mas eu até hoje procuro, na verdade, trabalhar um nome de consenso. Nós tínhamos o nome do Assis Filho, que foi secretário nacional de Juventude, que nós colocamos, quando foi colocado para mim, eu disse, topo, eu retiro minha candidatura para apoiar o Assis, porque o Assis foi secretário nacional de Juventude, tem um amadurecimento já político muito grande, ele é atualmente presidente nacional da Juventude do PMDB e poderia contribuir muito dentro desse processo nosso de pacificação e de fortalecimento do PMDB nos municípios do Maranhão. Não foi aceito, o Hildo rejeitou. Foi colocado o nome do João Marcelo por um acordo, também o Hildo rejeitou. Então, ele também coloca contrário ao meu nome. Então, todos os nomes que se coloca, ele é contrário. Esse candidato único, então? Só serve se for o dele. É dele, né? É o dele. Ele tem, digamos assim, ele também tem as credenciais, tem para ser. Mas tem que compreender que política partidária, ela é feita no dia a dia. Ela não pode ser feita só no momento de ilusão de achar, eu quero ser presidente do partido hoje, vou ser presidente do partido hoje. Partido se constrói no dia a dia, é com o tempo, é você tendo relação com os municípios, é você tendo relação com os diretórios, com as comissões provisórias, é sabendo qual é a dificuldade que cada companheiro tem em cada município. Quando é a eleição, Roberto? O que defendo hoje é que próxima semana o partido realmente coloque, defina a data da eleição. Eu até hoje sou candidato, mas posso abrir mão em torno de um nome que venha pelo menos unir a grande maioria. Não do Hildo. Deixa eu dizer, eu acho que o Hildo, pela intransigência da sua candidatura, ele também perdeu as condições de ser este nome.
Entendeu? Eu hoje, inclusive, dialogo, inclusive que o partido possa, na sua estrutura, se for o caso, e que pode acontecer, até de prorrogar o próprio mandato do senador João Alberto, para que ele possa continuar na presidência do partido e abrindo a estrutura partidária, os outros cargos, para a nova geração de políticos e fazer esse trabalho de transição para a próxima convenção do ano que vem. Até isso eu aceito, porque o partido se abrindo e dando oportunidade para essa nova geração estar trabalhando dentro da estrutura partidária, isso já é uma vitória muito grande da nova geração do PMDB. Então eu não estou com o meu nome de forma intransigente. O que eu quero, na verdade, é melhor para o MDB, mas, acima de tudo, para a população do Maranhão. E São Luís, Roberto, em relação ao MDB, qual o futuro em relação à Prefeitura de São Luís? Olha, John, eu tenho defendido para o PMDB de São Luís também que o partido procure uma opção que venha de encontro aos interesses hoje e que venha de encontro aos anseios da população. Eu acho que a população ela tem dado uma demonstração que ela quer algo diferente para a cidade. Eu, por exemplo, tenho conversações com a Cátia Bogé, do IFAM. Isso. Até com o ex-deputado Vitor Mendes também, que tem uma atuação também em São Luís. E também eu fiz um convite ao magistrado federal, o doutor Roberto Veloso, né? Que ainda, é claro, é juiz federal, ele tem os seus compromissos com a magistratura, mas se ele pensar futuramente num espaço curto de tempo, essa possibilidade que nós estamos abertos, inclusive, para apoiá-lo nessa caminhada rumo à Prefeitura de São Luís. Roberto, nós temos aqui algumas fotos. Queria que você comentasse. André Morar. Acho que o deputado André ela teve um papel importante no Poder Legislativo. Foi uma deputada muito aguerrida. Eu acho que garantiu o espaço das mulheres hoje dentro da política do Maranhão. Não teve, claro, êxito na sua eleição, mas a sua atuação como deputada de oposição... Vai fazer falta? Eu acho que fará falta, sim, para o Poder Legislativo. Vamos lá, mais uma. Rosiana Sarney. A governadora Rosiana, ela, como eu disse, ela tem a sua história já marcada. A primeira governadora mulher do país, do Brasil. Ela, deve continuar na política? Foi uma grande governadora. Eu acho que ela tem muito ainda a contribuir com o Maranhão, como política, claro. Eu tenho, inclusive, assim, eu tenho o maior respeito por ela. Fui secretário dela, do governo dela. Para mim, fez um grande governo e tem ainda muito a contribuir, não só para o Maranhão, também para o nosso partido. Vamos lá, mais um nome? Hildo Rocha. Olha, Hildo... Seu adversário, seu concorrente. Eu não tenho o Hildo como um adversário, porque eu independente dessa, digamos assim, dessa crise momentânea que nós temos na política, eu tenho um respeito muito grande pelo Hildo. Eu gosto muito do Hildo. O Hildo, ele quando foi secretário também, ele sempre me tratou muito bem. E isso a gente não pode esquecer, eu não posso de forma nenhuma. Acho que hoje nós estamos defendendo digamos assim, nós estamos defendendo propostas diferentes. E com isso, em alguns momentos, nós entramos em determinados momentos de atrito. Mas isso, de forma nenhuma, me foge da minha pessoa, o respeito que eu tenho por ele, pela sua história. Foi prefeito já de Cantanhede por 2 vezes, foi presidente da FAMEM, foi secretário de Estado, foi hoje deputado federal reeleito. Então, eu tenho muito respeito pelo Hildo. Vamos lá, mais um? O governador Flávio Dino, ele marcou também a política do Maranhão desse processo de mudança que houve. E isso nós temos que ter compreensão dessa relação. Como eu disse, eu sou, na Assembleia Legislativa, tenho uma postura de independência, mas tenho o respeito pelo governo e pelo governador Flávio Dino. Em vários momentos que eu precisei, inclusive, reivindicar algo, inclusive para São Luís e para a cidade de Bacabal, eu nunca tive a porta do governo fechada. Em relação a isso, todos sempre me trataram com muito respeito. E tenho, claro, independente da questão política, eu tenho a admiração pelo governador Flávio Dino, tenho pelo Salvo Dino, o pai do Flávio, que eu conheci muito há muios anos, e assim, conta histórias, inclusive eu perguntava para ele, pro Salvo Dino, eu disse, doutor, eu muito novo ainda na política, e os filhos do Salvio, já nessa posição, já de oposição ao nosso grupo, né? E o doutor Salvio sempre teve uma boa relação, foi inclusive, participou do governo da Rosiana, e eu perguntava ao doutor Salvio, e essa questão do seu filho? Ele disse assim, aí ele disse assim, olha, eu tenho orgulho da posição dele, inclusive falava muito do Flávio, porque se ele tivesse uma posição diferente, é que eu ficaria zangado. Então, assim, pelo governador Flávio Dino, como eu disse, eu tenho o respeito a pessoa dele e respeito ele como governador. E, às vezes que eu precisei sempre buscar algo de interesse da população do Maranhão,
ele sempre foi extremamente atencioso, mesmo sabendo das minhas posições, mesmo sabendo que em alguns momentos eu não votava com o governo, porque a minha posição era de independência e isso nada abalou esta relação do deputado com o governador. Vamos lá, mais uma. O senador João Berto é o meu grande líder, na verdade foi a pessoa que me deu todas as oportunidades, que me deu toda a orientação. Eu devo muito, digamos assim, ao senador João Berto pelas conquistas que eu tive na minha vida, principalmente pelas suas orientações em todos os momentos. Nos momentos de alegria, nos momentos de quando perdi a eleição, foi sempre a mão amiga que eu sempre tive em todos os meus momentos. Então, assim, eu sempre dedico muito, assim, as minhas vitórias, muito, digamos, a ele, né? Porque ele foi, assim, independente de eu não ter uma relação familiar com ele, de sangue, mas sempre, digamos assim, ele teve sempre uma presença muito forte na hora que eu sempre precisei. Eleição em Bacabal, Edivan Brandão, candidato à reeleição, ou vai ter outro nome? A prioridade nossa hoje lá é ajudar o prefeito Edivan Brandão a solucionar problemas que são cruciais na vida da população. Nós estamos num período de inverno, muita chuva lá, então uma cidade de mais de 110 mil habitantes, que tem geograficamente também muito grande. Existe hoje problemas que ele tem resolvido muito na zona rural. A sede do município hoje já vem penalizada por várias administrações que não fizeram o que deveria ser feito na questão de calçamento, de asfaltamento, mas nós estamos nos organizando, ajudando o prefeito Edivan Brandão. Quando passar esse período de chuva, a cidade de Bacabal, a população pode ter certeza que o prefeito Edivan Brandão ele vai fazer a recuperação asfáltica da cidade de Bacabal e fazer o que ele já tem feito, inclusive no sistema de saúde, que melhorou significativamente a questão da saúde hoje para atender a população de Bacabal e de toda a região, porque nós temos uma dificuldade na cidade de Bacabal. Bacabal ela é a cidade polo, então ela, na verdade, tem a obrigação de atender a todos os municípios ali da região. Então, digamos assim, o que entra financeiramente termina não sendo suficiente para atender toda essa demanda. Mas o prefeito Edivan Brandão, com sua seriedade, com a sua humildade, tem conseguido resultados fantásticos e melhorou muito a cidade de Bacabal. Claro que temos problema? Temos, mas eu tenho certeza que o prefeito Edivan Brandão, com a nossa ajuda, com a ajuda do deputado João Marcelo, nós vamos buscar a ajuda do governador Flávio Dino, nós vamos com certeza trazer dias melhores para a população, principalmente nessa questão da infraestrutura, que é uma grande cobrança hoje da população de Bacabal. E a população de Bacabal pode ter certeza que nós vamos estar junto com o Edivan Brandão nesses avanços. E claro, na questão política, o Edivan Brandão ele tem o direito à reeleição, meu candidato, já foi meu candidato a prefeito e com certeza, mais uma vez, a população vai ter a sabedoria e com o trabalho que ele vai continuar fazendo na cidade de Bacabal, vai garantir a sua reeleição no futuro. Um ótimo fim de semana e até o próximo sábado, às 9 horas da manhã, aqui na TV Difusora.